Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Hoje é dia 18 de novembro de 2020. São 19 horas na cidade do Rio de Janeiro. E estamos iniciando o nosso estudo desta quarta-feira, hoje tratando do tema A Perseverança dos Santos. Inicio com uma palavra de oração. Santo Deus eterno Pai, graças te damos pelo privilégio de estudar a tua palavra e a oportunidade que tu nos dás de estudá-la nesse aspecto tão importante que é o da perseverança dos santos. Ajuda-nos, ó Deus, na explanação deste tema. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Perseverança dos santos é um dos temas da nossa doutrina bíblica. E ele está na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 17. E são 3 itens em um estudo bem curtinho, mas de uma importância muito grande. A questão da perseverança, ela é tratada no aspecto da fé, no aspecto da salvação, e é claro que em outras áreas, mas o que nos importa aqui é o aspecto da fé e da salvação. Quando se diz que quem crê em Cristo persevera, quem é salvo persevera, logo se questiona essa afirmação porque os seres humanos são falhos, os seres humanos mudam de opinião a toda hora e não é vergonha mudar de opinião. Mas se essa questão da mudança de opinião ela for levada para a questão da fé e da perseverança dos santos, como é que ela se sustém? Como é que alguém que mude de opinião, hoje crê em Cristo e amanhã diz que não crê, como é que se pode afirmar que ela persevera? Então, essas questões que serão respondidas daqui a pouco, eu peço que você as considere e acompanhe o nosso estudo, o nosso raciocínio, que vem da Confissão de Fé de Westminster, este livro que a Igreja Presbiteriana do Brasil usa como sua regra doutrinária. Muito bem, o item 1 do nosso capítulo 17 diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. O que toda pessoa quer? Toda pessoa que crê em Cristo quer. No dia final, ela ser recebida no céu. No último dia, no dia da sua morte, ela ser conduzida por Deus para com ele morar eternamente. É isso que todo crente almeja e deseja. Se ele almeja e deseja, ele pode sustentar isso por ele mesmo? Ele pode garantir isso por ele mesmo? A resposta é não. Mas se ele não pode garantir isso, e o texto que acabo de ler diz que os que creem em Cristo, eles perseveram, de quem vem a força para eles perseverarem? Quem é que sustenta essa pessoa salva, independentemente do que aconteça? Lógico que a resposta não está nas forças humanas. A resposta está nas forças divinas, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus dirige. Vamos reler o texto. Sempre bom reler. Diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado. Então, as condições aqui são as seguintes: Deus ter aceitado a pessoa em seu bem-amado. Quem é o bem-amado? É Cristo. Os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito. Então, os que ele aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito. O que significam essas duas últimas expressões? Chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito.
O chamado de Deus, e aqui, é o chamado para a salvação. É um alô divino dizendo, olha, você aí, receba Cristo como Salvador. E para tanto, naturalmente, Deus se serve do ministério da palavra, da pregação da palavra, para que essa pessoa seja despertada para a fé, para que ela tenha fé. Então esse chamado eficaz vem de Deus por sua palavra. A pessoa é chamada para receber a Cristo como Salvador e ser salva. Esse chamado é eficaz porque uma vez ele sendo feito, não há como a pessoa resistir, pelo menos para a vida toda. Ela pode resistir por um tempo, o tempo que Deus permitir que ela resista. Mas a ação graciosa de Deus, diz o texto da nossa doutrina dos 5 pontos do calvinismo, ela é irresistível, é uma graça irresistível. Ela vem de modo que cumpre o seu desiderato, cumpre o seu objetivo, cumpre o seu desejo, cumpre o seu ministério, que é salvar. E essa graça que cumpre o seu ministério faz com que o ser humano seja eficazmente chamado para a salvação. Entenda assim, Deus chama e ele ouve. João, sim, Senhor, estou te chamando para a salvação. Ok, Senhor, presente. É isso, é um chamado que é respondido. E diz o texto ainda que essa pessoa é santificada no Espírito. Ela recebe uma vestimenta de santificação que inicia no dia da sua conversão e termina na porta do céu. Ou seja, a santificação ela é contínua, ela acontece dia a dia, ela descai de nível. Ela pode ser muito elevada, a pessoa está extremamente santificada, mas ela pode decair também. Mas a obra salvadora de Cristo, ela é perene, ela é constante, ela não falha, porque ela já foi feita de uma vez por todas na cruz do Calvário, e isso não vai ser desfeito. Continuando o texto, essa pessoa não pode cair do estado da graça nem total e nem finalmente. Ela não, esse total aqui é para dizer o seguinte, não pode haver nessa pessoa que recebe a Cristo como Salvador uma queda cuja queda retire dela da salvação. Não existe uma queda que leve ela a perder a salvação, ou seja, não atinge a totalidade. E não pode ser uma queda que aconteça de modo final, derradeiro. Ou seja, a pessoa caiu e não se levanta mais. Isso não existe no quesito salvação, a obra de Cristo para a salvação na vida da pessoa. Então, quem é eficazmente aceito no bem-amado, quem é chamado eficazmente, quem é santificado pelo Espírito Santo, não pode cair do estado de graça, nem total e nem finalmente. Ou seja, ele não pode cair por inteiro e não pode cair de modo perene, para sempre. Mas com toda certeza, onde perseverar nesse estado até o fim, estarão eternamente salvos. Esse é o ponto que trata da perseverança dos santos. Uma vez salvo, sempre salvo. Item 2. Esta perseverança dos santos não depende do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. E o que garante, então, esta perseverança dos santos? O que garante? Aqui estão delineadas algumas coisas que garantem. Primeira, não depende do livre-arbítrio do homem. Não depende da vontade humana. Não depende. Depende da imutabilidade do decreto da eleição. Deus elege e Deus não volta atrás
dessa eleição. Ele escolhe e ele não anula aquela escolha. Também é procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo. É uma combinação do amor de Deus com a eficácia da intercessão de Jesus Cristo. Ele ganhou mérito na cruz do Calvário para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, ele é o garantidor. Nós estamos eternamente salvos porque ele é o garantidor. Não depende de nós. Eu posso afirmar que, se dependesse de nós, poderia haver o caso de alguém dizer assim: eu não quero estar salvo. Eu não quero estar salvo. E ainda que eu diga isso, eu não tenho poder sobre isso. Cristo me escolheu. Deus me elegeu. Cristo morreu por mim. Se eu creio nisso, não há como anular essa salvação. Por nenhum ato meu, por nenhuma obra minha. Porque a obra que me deu a salvação, ela é perfeita. E ela é perene. Ela é eterna. Diz ainda mais a nossa confissão de fé, que é procedente do livre e imutável amor de Deus, do Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles. O Espírito de Deus, ele veio habitar conosco. Toda vez que alguém crê em Cristo como Salvador, recebe aquele como Salvador, o Espírito Santo passa a ser residente nesta pessoa, para habitar com ela, para morar com ela, para arbitrar as suas ações, para auxiliá-la, para receber as suas intercessões e conduzir essas intercessões a bom termo, para acalmar o coração, para dar paz. O Espírito Santo é aquele que reside com aquele que crê em Cristo. Então esse Espírito Santo, ele se torna garantidor ao lado da obra de Cristo, de que estes que creem nele, em Cristo, não descairão da graça ou dessa fé. E de todas essas coisas vem, pois, a certeza e a infalibilidade da salvação. O terceiro item diz assim: eles, porém, pelas tentações de Satanás, isso mesmo. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e em alguma medida vêm a ser privados de suas graças e confortos. Têm o coração endurecido e a consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Veja só esse terceiro item da perseverança dos santos, do capítulo que trata da perseverança dos santos. Vou até repetir a leitura. Eles, porém, quem são eles? Os eleitos de Deus, podem, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles, e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e em alguma medida vêm a ser privados de suas graças e confortos. Têm o coração endurecido e a consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então, note bem aqui. Quem crê em Cristo e é salvo, quem crê em Cristo e é salvo, essa é a fala, vai permanecer neste mundo, né? Vai permanecer vivendo aqui na Terra. A não ser que Deus queira levar para si alguém que acaba de ser convertido. Mas se essa pessoa não morre imediatamente, se ela não é chamada por Deus para morar com ele imediatamente após a conversão, ela vai permanecer aqui.
E permanecendo aqui, ela é um salvo sujeito aos pecados deste mundo. Ela não vai conseguir viver sem pecar, porque o ser humano é pecador. O ser humano, ele desagrada a Deus de várias maneiras, com palavras, com pensamentos, com obras, com ações. De várias maneiras nós desagradamos a Deus e pecamos contra Ele. E diz o texto da confissão de fé que nós podemos cair em graves pecados que vão desagradar a Deus, vão ferir o irmão, vão escandalizar o evangelho. E aí se perguntaria, essa pessoa que comete esses graves pecados, ela perde a salvação? E a resposta é não. Com muita tranquilidade é não. Mas por que não? Porque não é, a salvação não veio pelos méritos dela. A salvação veio pelos méritos de Cristo. Ela recebe. Esses méritos são aplicados a ela. São trazidos de Cristo para ela. Não há nada que ela pode fazer para anular a obra de Cristo, ainda que ela cometa pecados. Mas isso não quer dizer que ela não vai sofrer as consequências temporais do seu pecado. O que são essas consequências temporais? Um exemplo, uma pessoa cometeu um crime. Ela cometeu um crime, vamos imaginar um furto, uma pessoa furtou, uma pessoa roubou, são coisas distintas no direito penal. O furto do roubo, o furto é quando você subtrai o bem de alguém sem uma grave ameaça e sem violência. Imagine que o bem da pessoa está oculto, a pessoa que vai furtar pega esse bem para si, sem ameaça, sem grave violência. Sem grave ameaça e sem violência. Esse é o furto. O roubo é quando há a ameaça ou a grave, ou a ameaça ou a violência, a grave ameaça ou violência. E aí, na sequência, se extrai ou se subtrai o bem daquela pessoa. Então, o mesmo celular é roubado, mas com uma arma apontada para a cabeça da pessoa, e, enfim, é um tipo de roubo. Roubo e furto. Então, uma pessoa rouba ou furta. E ela crê em Cristo como Salvador. São coisas meio incongruentes, né? Porque você fica pensando assim, como é que pode alguém que crê em Cristo como Salvador ser uma pessoa que furta ou rouba? Mas vamos admitir aqui, é um caso hipotético, vamos admitir que essa pessoa furte um bem de uma outra. Essa pessoa, se ela crê em Cristo como Salvador, ela está salva. Confere o que nós estamos dizendo? Só que ela não deixará de sofrer as penalidades deste mundo. O que diz o Código Penal? Então tem que ver no Código Penal qual a pena para o furto. O furto de um bem móvel. Como é que se pode, né? Qual a pena que é aplicada? Então, ela vai padecer aquela pena. Evidentemente que esse ato criminoso dela não pode anular a graça de Cristo por ela. Não pode. Mas ela vai sofrer as consequências temporais. Volto a registrar aqui que é meio estranho alguém que crê em Cristo ser alguém que furte, ser alguém que roube. Mas eu só estou dando esses exemplos mais absurdos aqui para dizer a você que esse ato pecaminoso e criminoso não tem poder para anular a graça de Cristo e para anular a salvação. Entretanto, esta pessoa padecerá as penas temporais deste mundo. Compreendeu? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu encerro aqui o estudo desta noite, desejando uma ótima noite, um ótimo restante de noite para todos que nos veem. E chegou aquele momento de nós darmos os alôs, os acenos. Eu começo aqui com a Jane Bastos.
Oi, Jane, que Deus te abençoe, guarde seu coração, um abraço a todos os membros da família. O Adilmar, oi Adilmar, Deus te abençoe, meu irmão, guarde seu coração. A Fabiana Ramos, tudo bem, Fabiana? Deus te abençoe, Deus te sustente. Muito bem, deixamos aqui esses alôs, esses acenos, desejando que Deus a todos vocês abençoe. Na próxima semana, permitindo Deus, cá estaremos novamente. Um abraço a todos.